Vamos lá, pessoal, mais uma questão de física do Enem 2025. Diz o seguinte: a resistência de um fio de platina pode ser usada para medir temperaturas entre 0 e 100 graus Celsius e já foi utilizada como referência para a escala internacional de temperatura. Para um sensor feito de platina, a relação entre a resistência e a temperatura pode ser descrita por uma equação do tipo R de T, essa equação aqui, mais A é igual a A mais BT. Então, o que isso significa? Que a resistência desse fio, ele vai ter um valor constante, né, que ele já teria inicialmente, mais uma constante ali vezes a temperatura. Então, conforme a temperatura varia, a resistência também varia junto. Se a temperatura aumenta, a resistência aumenta junto. Em que T é a temperatura e A e B são constantes. O gráfico apresenta a dependência da resistência em função da temperatura para 5 diferentes sensores. Eu tenho o sensor 1, 2, 3, 4 e 5 aqui no quadro embaixo. Pergunta: os sensores que apresentam maior sensibilidade são? E essa questão é muito simples, porque como são equações do primeiro grau, né, são retas, a gente tem funções afins aqui, qual que é mais sensível? O que varia mais a resistência conforme a temperatura sobe. Então, conforme a temperatura aumenta, qual que aumentou mais a sua resistência? Claramente, o que mais aumentou aqui é o sensor 2. O sensor 2 sai do 75 e vai lá para o 225. Então, ele variou de 225 menos 75, para 0, 22 menos 7, dá 15. Então, ele variou 150 graus. O sensor 1 variou muito pouquinho, ele saiu do 225 para um pouquinho acima, então ele variou pouco. O que mais variou é o sensor 2. O sensor 5 também variou bastante. Ele sai aqui entre 50 e 75 para lá próximo dos 150. Ele foi o segundo que mais variou. Então, os mais sensíveis à temperatura são o sensor 2 e o sensor 5 nesse caderno, alternativa E.